Olá, vamos falar hoje sobre uma coisa que, assim, tá em tudo, em toda parte, mas que, olha, confunde até quem mais entende do assunto. Então vamos direto ao ponto. Afinal, o que é matemática? Pode parecer uma pergunta simples, né? Poxa, todo mundo aprendeu na escola sobre números, formas, equações, mas quando a gente tenta definir o que é a matemática na sua essência, aí a coisa fica bem mais complicada do que parece. E é aqui que o negócio fica interessante. Acredite se quiser, os próprios matemáticos não chegam a um acordo sobre uma definição única para a área deles. Não é incrível isso? A gente está falando de um campo que é a base de, bom, de quase tudo que a gente conhece, mas que no fundo ninguém consegue definir direito. Bom, uma primeira maneira de pensar sobre isso é ver a matemática como uma espécie de linguagem. E que linguagem, hein? Uma superpoderosa que foi evoluindo para a gente conseguir descrever os padrões que a gente vê no universo. Sabe, desde o desenho de uma colmeia até o jeito que os planetas giram. A própria origem da palavra já dá uma dica. Mátema, lá do grego antigo, quer dizer aquilo que se aprende. Ou seja, na sua raiz, matemática tem tudo a ver com conhecimento. Foram os pitagóricos, lá atrás, que começaram a usar esse termo mais especificamente para o estudo da aritmética e da geometria. E olha, essa linguagem cresceu que foi uma loucura. Começou com coisas mais básicas, tipo números e formas lá na antiguidade, aí veio o Renascimento e trouxe a álgebra, o cálculo. Foram como se novas palavras fossem adicionadas para a gente descrever o mundo. Chegou no finalzinho do século XIX e teve uma crise sobre os fundamentos da matemática que acabou gerando uma explosão de áreas novas e uma busca por um rigor, assim, absoluto. Mas a matemática não é só uma linguagem, não. Ela é também uma caixa de ferramentas inacreditável que a gente usa para tudo, para medir, para criar modelos e, no fim das contas, para construir nosso entendimento do mundo físico. Pensa na ferramenta mais fundamental, a teoria dos números. Sabe aquilo que começou com a gente simplesmente contando objetos? Hoje em dia, isso explora os segredos super profundos dos números primos. E olha que curioso, esse conceito é essencial para a segurança da internet que todo mundo usa hoje. Depois, claro, tem a geometria. Ela nasceu de uma necessidade bem prática, sabe? Medir terras lá no Egito Antigo para cobrar impostos. E olha onde ela chegou hoje. Ela evoluiu tanto que agora descreve a própria estrutura do nosso universo, incluindo aquelas dimensões curvas do espaço-tempo da teoria da relatividade do Einstein. É impressionante. E não podemos esquecer da álgebra, né? Aquela arte de usar símbolos para representar o que a gente não conhece e assim conseguir resolver problemas. Foram pioneiros como Al-Khwarizmi, que nos deram um sistema para a gente conseguir manipular equações e achar soluções de um jeito organizado. Aliás, a própria palavra álgebra vem do título de um livro dele. E por fim, o cálculo, desenvolvido por gigantes como Newton e Leibniz. Essa é a ferramenta da matemática para a gente entender a mudança, o movimento. Pensa só, sem ele não existiria a física moderna, nem engenharia como a gente conhece, nem os modelos financeiros que movimentam a economia. É basicamente a matemática de tudo que se move e se transforma. Mas, calma lá. A matemática não é só sobre utilidade, sobre aplicação prática. Existe um outro lado dela que é pura arte, pura filosofia. Uma busca pela beleza, pela verdade, muitas vezes sem pensar em nenhuma aplicação prática. E é isso que nos leva para uma distinção bem importante: a diferença entre matemática pura e matemática aplicada. A aplicada, como o nome já diz, foca em resolver problemas do mundo real. Já a pura explora conceitos abstratos só pela curiosidade, pela beleza da lógica. A grande diferença, no fim, é a motivação de quem está pesquisando. E é aqui que a gente chega num dos maiores mistérios de todos. O físico Eugene Wigner uma vez falou sobre a absurda eficácia da matemática. Imagina só, conceitos da matemática pura, que foram criados sem nenhuma aplicação em mente, de repente, séculos depois, se mostram a ferramenta perfeita para descrever o universo. É um fenômeno que deixa cientistas e filósofos de cabelo em pé até hoje. O que nos joga direto numa das maiores perguntas filosóficas que existem. A matemática, ela é criada ou ela é descoberta? Pensa bem, conceitos como os números primos são uma invenção da nossa mente ou são verdades que sempre existiram e a gente só encontrou? Tem uma visão, a platônica, que diz que essas coisas existem numa realidade própria, só esperando a gente tropeçar nelas. E o que dá toda essa certeza para a matemática é uma coisa chamada prova. É diferente de um experimento de ciência, sabe? Uma prova matemática é uma corrente de raciocínio lógico super amarradinha, que parte de verdades básicas, os axiomas, e chega numa conclusão que não tem como contestar. É esse rigor absoluto que veio lá dos gregos antigos que faz da matemática algo tão único.
Então, quando a gente junta todas essas peças, a linguagem, a caixa de ferramentas, a arte, a gente percebe que a matemática é, no fundo, uma atividade profundamente humana. Não é só uma coleção de fatos frios e distantes. É uma história viva, cheia de criatividade e colaboração. Então, voltando à pergunta inicial, o que é a matemática? A resposta é que ela não é uma coisa só. Ela é tudo isso junto. É uma linguagem universal para descrever padrões, é uma caixa de ferramentas poderosíssima para a ciência, é uma forma de arte abstrata, movida pela beleza, é um produto da criatividade humana e da nossa busca por entender o mundo. E, claro, é um campo que está sempre, sempre vivo e evoluindo. E tem mais, é uma atividade super social. Pode esquecer aquele estereótipo do gênio trancado numa sala, sozinho. A matemática avança na base da colaboração, do debate, de uma cultura riquíssima que vai desde a sala de aula até, por exemplo, a matemática recreativa, feita por puro prazer. E essa cultura toda tem seus grandes reconhecimentos, claro. Prêmios como a Medalha Fields, que é tipo o Nobel da Matemática, e o Prêmio Abel. E a busca pelo conhecimento não para nunca, né? Hoje existem desafios como os problemas do milênio, são 7 problemas em aberto, e quem resolveu um deles leva um prêmio de $1 milhão. Imagina! E isso nos deixa com uma última pergunta, para a gente pensar. A matemática já nos levou até a Lua, ajudou a criar a internet e revelou as leis do universo. Olhando para o futuro, qual será o próximo grande mistério que essa linguagem, essa arte, essa ferramenta incrível vai nos ajudar a desvendar? A busca pela resposta continua.